prazer estar aí com vocês. E obrigado também por acomodar aí o fuso horário. Eu sei que eu acho que não é o horário normalmente vocês fazem o seminário, mas é que aqui, com esse fuso, fica muito tarde. Então, obrigado por a flexibilidade. Então, a ideia de hoje, basicamente, eu queria fazer uma introdução, assim, de novo, a essa área, porque eu acho que talvez a maioria de vocês não tenha tido exposição ainda sobre essa área de pesquisa. Então, vou fazer uma introdução assim um pouco bem alto nível e um pouco histórica também a essa área de pesquisa. É uma área de pesquisa que de vez em quando não é considerado muito pela física, porque, né, é aquela coisa de uma área que está na fronteira entre a física e outras disciplinas. Então, muitas vezes isso não está representado em todos os departamentos de física. Então, eu quero dar uma introdução assim sobre essa área de pesquisa e aí depois falar um pouco dos resultados recentes que a gente obteve assim no meu grupo de pesquisa e em outros com colaboradores. E aí, assim, tem bastante material, também não sei se dá para cobrir tudo, mas a gente também tem várias pequenas, né, sessões, então a gente também pode, dependendo do tempo, parar onde a gente parou. E eu acho que o importante é mais do que os resultados em si, introduzir um pouco essa área e, se tiverem perguntas, por favor, não hesitem a interromper. Eu não estou vendo vocês, porque eu estou com o Keynote que faz uma tela cheia, mas se vocês puderem falar, pode interromper no meio do talk e aí, pelo áudio, eu consigo saber se tem alguma pergunta, mais do que levantar a mão. Então, só para me apresentar de novo, eu sou Bruno, eu faço parte do Departamento de Ciência da Computação, apesar de ter uma formação em Física. Isso porque, enfim, eu acho que de mais em mais tem uma adoção desse tipo de approach da física dentro da questão, dentro da ciência da computação em geral, não só do aprendizado de máquina, mas mais e mais essa interação que nasceu nos anos 80, como a gente vai ver daqui a pouco, tem crescido e chamado o interesse das pessoas de computação. Então, hoje em dia tem muitos físicos que estão em departamento de ciência da computação. Então, é isso que eu vou tentar motivar isso para vocês hoje aqui. Só para fazer uma diferença, porque tem, na verdade, dois aspectos que dizem respeito à física dentro da prática de machine learning atual. E muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar desse aspecto que o pessoal chama de vez em quando AI for Science ou AI for Physics, que é a aplicação de métodos de machine learning, de IA, para problemas de física. Ou seja, você usar um algoritmo de IA, uma rede neuronal, por exemplo, para tentar prever a energia de um sistema complexo, de um material, ou você usar IA para tentar parametrizar a função de onda de um problema de muitos corpos em mecânica quântica, etc. E que é uma área que cresceu muito e tem chamado muita atenção na física. Só que minha pesquisa, na verdade, vai na outra direção. E é disso que eu quero falar hoje com vocês, que é, na verdade, usar métodos de física para tentar entender problemas de IA, porque eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Muitas vezes, quando o pessoal introduz de IA, se fala que é uma black box, né? Que é uma caixa preta onde você não entende o que está acontecendo. De fato, a prática do machine learning atual está muito distante do que a gente entende teoricamente. Então, enquanto isso não é um problema, eu diria, para, por exemplo, um sistema de recomendação da Netflix ou um sistema de recomendação da Amazon que vai te dizer, olha, você tem tal idade, você tem tal perfil socioeconômico, então eu vou te recomendar esse perfume aqui ou vou te recomendar esse livro aqui. Não é um problema se tiver um erro, né? Mas quando isso se passa, por exemplo, numa aplicação médica, onde você vai querer usar um sistema de IA para tentar detectar um tumor, você precisa saber o que o método está fazendo e por que ele está fazendo aquela escolha, né? Se o médico te disser, olha, essa rede neuronal aqui diz que você tem um tumor, você vai querer saber com qual probabilidade, por exemplo. Então, tem várias questões teóricas que são de garantias teóricas que são importantes para você ter uma adoção desses métodos, principalmente em áreas sensíveis, né? Então,
é uma área jovem que tem muitos problemas abertos e eu acho interessante para o pesquisador, né, esse tipo de área, porque a gente vive disso. Essa é a matéria-prima do nosso trabalho, né? Problemas abertos, interessantes, matemáticos, que a gente quer responder. Então, diferente de algumas áreas assim da física, onde você tem, né, anos e anos de estudo, você tem alguns problemas bem técnicos que todo mundo está tentando resolver, essa é uma área onde realmente tem muitos problemas abertos, tem muito espaço para diferentes disciplinas contribuírem, e os físicos trazem um ponto de vista específico que vem da mecânica estatística. E esse é o objetivo da pesquisa, né? Tentar entender problemas de machine learning com métodos de física estatística. A gente tem um seminário aqui de, sei lá, mais ou menos 45 minutos, uma hora, e é claro que se você nunca foi exposto a isso antes, vai ser um pouco complicado entender os detalhes técnicos dos resultados. Normalmente eu faço um curso introdutório, que até o Rodrigo participou lá na escola do CBPF, que dura entre 6 e 8 horas, e toca ali nos aspectos assim, mais fundamentais da disciplina, mas tem muito mais que, claro, que a gente não vai conseguir abordar num seminário tão curto. Então, eu estou aqui colocando umas referências, né? São 2 notas de curso que eu escrevi, para um curso muito parecido que eu dei no CBPF. Eu dei em Princeton em 2024, escrevi uma nota de curso sobre isso, e parte dos resultados que eu vou dividir hoje com vocês também está numa outra nota de curso que eu dei em 2025. Eu estou colocando aqui as referências. Caso vocês se interessem pelo aspecto mais técnico mesmo, que infelizmente a gente só vai ver a superfície desses resultados, né? Eu não vou ter tempo para realmente explicar para vocês cálculo, né? Já no quadro negro é complicado, imagina online em uma hora. Então, como eu estava dizendo, essa área é uma área que é antiga, mas recentemente é uma área que vem crescendo mais e mais dentro da física, principalmente por causa de 2 prêmios Nobel, né, que foram dedicados a essa área, um em 2021 para o George Parisi e o outro para o John Hopfield e o Geoffrey Hinton em 2024. E, além disso, teve um prêmio Abel, né, que é um dos prêmios mais importantes da matemática, comparável, assim, eu diria, a medalha Fields, mas sem aquela limitação de idade, que foi dado para o Michel Delagrange, que é um matemático francês, que passou a carreira dele toda tentando estabelecer resultados rigorosos sobre o que o Parisi fez, o trabalho do Parisi, do George Parisi. Então, esses prêmios, né, fez com que essa área ganhasse mais e mais visibilidade, tanto dentro da física quanto dentro da matemática. Apesar de ser, como a gente vai ver, uma área bem antiga. Uma coisa que eu quero falar, quero dividir assim logo no começo, sobre a motivação, né, de usar métodos de física em outras disciplinas, porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala dentro de um departamento de física mais clássico, né, onde tem pessoas que fazem pesquisa em diferentes áreas da física, física fora do equilíbrio, matéria mole, matéria condensada, sistemas eletrônicos, etc., existe uma certa tendência a ver essas fronteiras interdisciplinares da física como não sendo física, né? A física é o estudo da natureza, né, das leis fundamentais da natureza, a gente tem essa visão, só que é uma visão que, particularmente, eu não divido, e essa pergunta foi perguntada para o John Hopfield, né, que é um físico que sempre trabalhou dentro de ciências cognitivas, um departamento de neurociência computacional, e perguntaram para ele, o que você diz para os seus colegas que dizem que o que você faz não é física, é neurociência? E aí ele respondeu, né, minha visão da física, minha definição da física, é que física não é o que você, né, não é a matéria que você está trabalhando, mas como você trabalha, né? Não é o problema em si, mas como você resolve o problema. Se você tem a atitude de alguém que vem da física, é um problema de física. E é uma visão que bom, eu concordo, e que a gente, né, deve ter uma mente aberta em termos de pensar, né, a física como um ponto de vista, um approach, né, um modo de ver um problema, um modo de
de pensar um problema, que diferente da matemática ou de outras disciplinas que vão tentar resolver o problema de uma forma, a física tem um ponto de vista específico, e é esse ponto de vista que eu advoco aqui nessa área. Só que, em vez de na neurociência, no machine learning e na ciência da computação, mais geralmente, né? Então, pegando o título desse seminário, que é a física e estatística do machine learning, ou um ponto de vista da física e estatística no machine learning, a primeira coisa que a gente tem que eu acho interessante pensar é por que física e estatística, né? Por que física e estatística é relevante para a ciência da computação? Por que não outra área da física, né? Então, vamos voltar lá para a base da física e estatística, que a gente estuda na graduação, no primeiro curso de física e estatística, que é você estudar um sistema de muitos corpos. A gente, normalmente, o primeiro sistema que a gente vê é um gás livre numa caixa, né? Você tem um gás de N partículas em dimensão D, então você tem 2 vezes D vezes N graus de liberdade, porque você tem que escrever equações para a posição e para o momento. E o primeiro approach que você poderia pensar, né, é tentar resolver isso de forma analítica usando as equações de Newton, só que conforme o sistema tem mais e mais partículas, isso é difícil de resolver, né? Você escrever essas equações, você nem vai conseguir implementar isso num computador. Se você tem, por exemplo, 10 a 23 partículas, né, o número de Avogadro, você não consegue resolver as equações analiticamente. E o ponto de vista da física estatística, basicamente, né, é dizer, ok, a gente não se importa com a posição e a velocidade de uma partícula X desse sistema. A gente se importa, na verdade, com propriedades macroscópicas, ou seja, a gente se preocupa com se a gente bate no sistema, o sistema está mole ou ele está duro, a temperatura do sistema, variáveis que são macroscópicas, que não dependem de uma partícula especificamente. Então, a ideia da física estatística é dizer, ok, em vez de tentar ter uma descrição exata da trajetória das partículas, vamos definir uma medida, né, uma distribuição, uma medida de probabilidade para configurações do sistema e tentar derivar estatísticas dessas configurações. Ou seja, o que é uma estatística? Aqui eu vou usar essa palavra com mais ou menos sinônimo de propriedades macroscópicas. Por exemplo, na estatística clássica, quando você pega muitas variáveis aleatórias e você pega a média delas é uma estatística, porque é uma soma, uma propriedade coletiva, né, macroscópica do sistema. A média é uma estatística. Mas você pode estar interessado em outras estatísticas, e sempre que eu falar estatística, eu vou estar pensando nesse aspecto macroscópico. Então, a física estatística vai, né, dizer, a gente vai estudar a propriedade dessa distribuição de probabilidade, que a gente vai definir, a gente normalmente chama essa uma distribuição de Boltzmann-Gibbs, e basicamente é uma distribuição que coloca mais massa em configurações do sistema que tem energia mais baixa, porque a gente tem um princípio de energia mínima, né? E aí, a partir dessa descrição, a partir de você introduzir essa medida, basicamente o estudo da física estatística vira o estudo de uma distribuição de probabilidade em alta dimensão. E isso que é importante, porque dentro da probabilidade clássica, a gente sempre pensa distribuições de probabilidades que estão em espaços finitos, né? Você tem espaços né, os espaços mesuráveis dentro da probabilidade, normalmente eles não crescem. Você tem mais e mais variáveis, né? Você tem, por exemplo, mais e mais amostras da distribuição, mas a distribuição em si é fixa. E aqui na física estatística a gente tem uma coisa que é bem interessante do ponto de vista da probabilidade, que é o fato de que a medida, ela mesmo depende do número de partículas do sistema, desse N, que eu chamei N e D, né? O número de partículas e o número de dimensões. E na física estatística a gente quer pegar o limite termodinâmico, ou seja, muitas partículas e muitas dimensões. Então, no fim das contas, a gente está considerando uma medida de probabilidade que cresce, né? Que o espaço onde ela está definida cresce. E a gente quer considerar limites dessa distribuição de probabilidade. Ou seja, os físicos, né, no século XIX, quando eles introduziram essas ideias em física e estatística, eles anteciparam uma área de pesquisa hoje em dia da matemática que se chama probabilidade em grande dimensão,
que é o estudo de distribuições em espaços grandes, né, que espaços divergentes, né, no caso, quando você toma esse ND para infinito. E é essa relação que vai conectar a física e estatística às outras áreas da ciência, né? Porque muitas outras áreas da ciência a gente tem que lidar com problemas que são definidos por distribuições em alta dimensão. Então, qualquer área que você vai estudar, onde você encontra problemas de probabilidade em alta dimensão, você pode usar a língua da física e estatística, não só a linguagem, mas os utensílios da física e estatística para tentar estudar essas distribuições. Então, eu coloco aqui, o estudo da física e estatística é o estudo das probabilidades em alta dimensão. E a partir disso você tem essa noção de universalidade, né? Você pode esquecer que você está definindo problemas de partículas de um gás em uma caixa e pensar que você está, na verdade, considerando o estudo de probabilidades em alta dimensão. Se sejam partículas ou neurônios de uma rede neuronal biológica ou neurônios de uma rede neuronal digital, né, artificial, não importa, é uma probabilidade em alta dimensão. E aí, a partir do momento que a gente estabelece essa conexão, a gente pode usar todos os métodos que a gente usa em física e estatística para poder estudar essas distribuições. E uma noção muito importante que vem da física e estatística, ali, agora avançando mais lá para o fim do curso de física e estatística, né, é a noção de energia livre. O que é energia livre? A energia livre é uma competição entre a energia do sistema, que quer ser minimizada, e a entropia, porque como o sistema tem muitas variáveis, você tem tanto o sistema querendo minimizar a energia de cada uma dessas variáveis, mas você tem um sistema com muitas partículas querendo maximizar a entropia. E esse equilíbrio entre os dois é a energia livre. E na física estatística, a ideia fundamental da física estatística é descrever essa probabilidade em alta dimensão em termos de um potencial efetivo de energia livre, onde poucas variáveis, que a gente chama de parâmetros de ordem, né, vão descrever essa energia livre, porque os parâmetros de ordem vão ser estatísticas, né, vão ser variáveis macroscópicas, que vão descrever essa competição entre energia e entropia. E aí, normalmente, na física estatística, dependendo do sistema que você está estudando, você vai tentar reescrever essa distribuição em termos dessas variáveis e você vai obter um potencial de energia livre, onde em um eixo você vai ter os parâmetros de ordem, né? Essas estatísticas macroscópicas, em outro parâmetro, sua energia livre. E aí você vai descrever esses mínimos, né, dessa energia livre como sendo fases, né, da matéria ou da sua rede neuronal, em que cada um desses mínimos descreve uma propriedade macroscópica do sistema. Aqui eu estou dando um exemplo, que é um exemplo clássico. Você tem a energia livre de um conjunto de carbono em relação a uma estatística que eu não vou descrever aqui, mas aqui é só uma projeção em uma dimensão, né? Então é uma ilustração, onde você tem diferentes fases de moléculas de carbono, desde o grafeno até o grafite, como mínimos locais. E o importante é que esses mínimos locais, como eles são descritos por uma estatística macroscópica, essas barreiras de energia entre esses mínimos são extensivas, né? Elas são do número de partículas do sistema. Então, basicamente, quando o sistema se encontra em um desses mínimos, ele é estável. É o que a gente chama de metaestabilidade na física estatística. E essa noção de metaestabilidade vai ser fundamental para a descrição da física estatística do machine learning. Uma vez que a gente tem esse mapa, né, entre conceitos de física estatística e conceitos de ciência da computação, o nosso objetivo vai ser usar técnicas como essa, tentar, por exemplo, derivar um potencial de energia livre para os parâmetros de uma rede neuronal, por exemplo, identificar quais são os mínimos nesse espaço de estatísticas e estudar as propriedades da fase do seu sistema de machine learning em função das propriedades macroscópicas que você tem descritas por cada um desses mínimos. E aqui eu estou colocando um mapa bem grosseiro, assim, das noções. Você tem, de um lado, na física estatística, por exemplo, partículas, graus de liberdade. No sistema de machine learning, você vai ter parâmetros, né, pesos de uma rede neuronal. De um lado, você tem um hamiltoniano. Isso vai ser naturalmente descrito por uma função de custo no machine learning. Você tem interações, né, que é o que
correla dois graus de liberdade na física, são as interações. No machine learning vai ser os dados, né? Porque se você pensar, a sua rede na inicialização, ela está aleatória. E conforme você vai treinando ela vai vendo os dados e ela vai adaptando os pesos, né, para o algoritmo. E esses pesos vão vendo os dados, eles vão desenvolvendo correlações entre eles, porque eles veem os mesmos dados. Então, as interações entre os pesos vai ser dado pelos dados, né? É um pouco menos intuitivo, mas é parte dessa linguagem. E, finalmente, a dinâmica, né? Na física, a gente tem essa noção de estudar relaxamento, né, do sistema para o equilíbrio. Você vai ter, por exemplo, um sistema aquecido, que você vai diminuir a temperatura e você vai ver como ele vai relaxar dentro desse potencial de energia livre. Essa evolução, né, do sistema, que é a dinâmica física, no machine learning vai ser o algoritmo, um algoritmo de descida de gradiente, uma descida de gradiente estocástico. Cada algoritmo vai corresponder a uma dinâmica, né, das partículas ou dos parâmetros da sua rede neuronal. Então, você tem esse mapa aí entre os conceitos de física e os conceitos de machine learning. Como eu estava dizendo, essa ideia é uma ideia que não é recente, é uma ideia que, na verdade, é bem antiga, e um dos papers pioneiros a estabelecer essa conexão é esse paper de 3 físicos, né, Scott Kirkpatrick, Gellert e Vecchi, que introduziu um algoritmo em ciência da computação chamado Simulated Annealing, que é um algoritmo que se inspira diretamente dessa conexão entre física, estatística e otimização, né? Naquela época, nem tinham redes neuronais e eles estavam pensando em otimização. Aí, aqui, o abstract, eles dizem, né, tem uma conexão profunda entre mecânica e estatística, que é o estudo de sistemas com muitos graus de liberdade em equilíbrio térmico, e problemas de otimização combinatório. Por exemplo, achar o mínimo de uma função que depende de muitos parâmetros. E, através dessa analogia entre os dois, eles desenvolveram esse algoritmo, propuseram esse algoritmo, que é inspirado diretamente do annealing na física, né? Você começar em alta temperatura, onde o sistema normalmente é convexo, né? A sua distribuição de Gibbs, de Boltzmann-Gibbs, ela é quase uniforme quando a temperatura está muito alta. E aí, conforme você vai descendo a temperatura, ele vai vendo mais e mais, né, os mínimos de energia. E se você descer de uma maneira relativamente bem feita, você vai cair dentro de um mínimo local, um mínimo local melhor do que um mínimo que se você simplesmente descer uma descida de gradiente clássica. E eles introduziram esse algoritmo através dessa analogia. Eles não foram os únicos, né? Existem conexões que foram estabelecidas por outros físicos mais ou menos na mesma época. Em particular, a gente estava falando do John Hopfield, né? O John Hopfield foi o primeiro a se inspirar de modelos de física e estatística para estudar redes neuronais, só que redes neuronais biológicas, né? Redes neuronais do cérebro. E esse modelo que ele propôs foi estudado depois por Amit Butrefend e Sopolinski, que foram os primeiros a usar técnicas de sistema desordenado e física para poder resolver o modelo de Hopfield, que o Hopfield introduziu ele, mas não analisou o modelo em detalhe. E esses 3 anos depois da introdução desse modelo, eles conseguiram calcular qual é a capacidade dessa rede de Hopfield usando métodos de física e estatística. E aqui eu estou colocando um outro trabalho, que foi muito influente também, de 1989, da Gardner e do Derrida, que foram os primeiros a propor o estudo de redes neuronais artificiais. Então, indo além, né, da questão biológica, eles estudaram o que hoje em dia a gente conhece como rede neuronal com um neurônio, e que naquela época eles chamavam de perceptron. E eles foram os primeiros a estudar, então, redes neuronais artificiais usando métodos de física e estatística. Então, vocês podem ver que é uma coisa que data dos anos 80, né? Do final dos anos 80. Não é nada de recente. E o trabalho deles foi muito influente e atirou a atenção de muitos físicos trabalhando em física e estatística para esses tópicos. Então, eu poderia passar esse seminário inteiro falando de vários trabalhos que vieram depois desses trabalhos pioneiros, que continuaram a estudar esses problemas desde os anos 90 até hoje em dia. Então, é uma coisa que não se fala muito, né? Mas existe uma continuidade na pesquisa que a gente faz hoje
com esses trabalhos pioneiros dos anos 80. E o que é interessante de observar aqui é que, naquela época, esses anos 90, é tipicamente o que o pessoal de computação chama de inverno da IA, né? É a época que ninguém estava interessado em redes neuronais, e isso não é verdade. Talvez as pessoas não estivessem interessadas em redes neuronais na ciência da computação, mas os físicos estavam interessados em redes neuronais nessa época, e tem um monte de atividade nessa época. Todos esses papers que eu coloquei aqui são papers dos anos 90. Essa conexão também não era uma conexão que foi estudada só por físicos no canto deles, assim, uma coisa desconectada da ciência da computação. Aqui eu estou colocando um exemplo disso, um seminário que aconteceu nos anos 80 e 85, numa escola de Lesuche, né, que é aqui na França, não muito longe aqui de Paris, que é bem conhecido, né, pelas escolas em física de altas energias e tal, mas em 85 teve uma escola que se chamava Sistema Desordenados e Organização Biológica, onde, se você for ver as pessoas que estavam nessa escola, você vê aqui físicos como John Hopfield, como Michelangelo Virasoro, né, que grande físico argentino que trabalhou em muitos tópicos que vocês provavelmente já ouviram falar também, desde teoria das cordas até sistemas desordenados. O Marc Mézard também, que é um físico super importante na física estatística, e eles estavam lá falando de redes neuronais perto do Yann LeCun, que estava lá também. O Yann LeCun, que é um dos pioneiros de redes neuronais, estudando... que foi ele que introduziu as redes convolucionais, né? Então, é interessante observar que os físicos estavam ali conversando com os pioneiros das redes neuronais desde os anos 80. E aqui eu tenho uma citação do Yann, de um livro que ele escreveu, da autobiografia dele, onde ele diz que, bom, naquela época só os físicos estavam interessados em redes neuronais. A minha vida profissional mudou completamente em 85, num simpósio em Lesuche, quando eu encontrei, né, o creme de la creme da pesquisa internacional, e eu comecei a me interessar, que estava interessado em redes neuronais, e eu dei minha primeira fala em inglês, né, meu primeiro seminário em inglês. E não só o Yann, mas outros pioneiros também. Aqui o outro exemplo é a Isabelle Guillon, que é uma das pioneiras dos Support Vector Machines, né, que é um método também de Machine Learning, que diz que ela encontrou o Marc Mézard e o Werner Kraut em Lesuche, que tinham publicado um paper sobre um algoritmo chamado Optimum Margin Algorithm, e que inspirou ela a desenvolver depois o Support Vector Machine. Então, aqui a gente tem já 3 exemplos de interações, tanto conceituais, né, entre físicos e pessoas da ciência da computação, mas também concretos, impactos concretos, desenvolvimento de algoritmos, desde o simulated annealing até do Support Vector Machine, que vem dessa interação interdisciplinar entre ideias de física e ideias de computação. Para finalizar aqui essa introdução histórica a essa área de pesquisa, essas ideias também não ficaram né, só num canto ali daquelas pessoas que foram em Lesuche, mas outras pessoas também estavam pensando nisso, mesmo pessoas que não estavam interagindo com físicos. E aqui eu quero mostrar para vocês, dividir com vocês um paper de 95, escrito por um estatístico chamado Leo Breiman, que era um estatístico de Berkeley, e que foi um dos pioneiros de alguns métodos como Random Forest, Boosting, que vocês talvez tenham já ouvido falar, que ele escreveu esse paper depois de fazer peer reviewing, né, revisão de pares, de uma conferência de Machine Learning em 95, que se chama, na época se chamava NIPS, e hoje em dia se chama NeurIPS. E aí ele diz, olha, tem um monte de problemas que dizem respeito a redes neuronais que a gente não sabe explicar, como, por exemplo, por que redes que têm mais parâmetros do que dados não fazem overfit, por que os métodos de backpropagation, né, por que os algoritmos de descida de gradiente não ficam presos em mínimos locais, qual é o número efetivo de parâmetros que eu preciso para fitar uma rede de neurônios, quando eu devo parar minha descida de gradiente, será que eu devo ir até a convergência, eu devo pará-la antes? E se vocês conhecem um pouco das questões de Machine Learning, o que é impressionante desse paper é que todas essas questões que ele perguntou são questões abertas, assim, são questões que a gente não tem resposta para essas questões
além de métodos muito simples, assim, redes de uma camada ou redes de 2 camadas. E aí o Bryman diz, olha, todas essas questões em aberto, para responder elas, não necessariamente a gente tem que pensar de modo rigoroso, matemático, né? Mas o que é importante é ter uma curiosidade científica, né, sobre esses problemas. Porque ele estava criticando o approach clássico que as pessoas têm em aprendizado estatístico, que é de tentar provar teoremas sem necessariamente pensar conceitualmente o que está acontecendo no problema. E aí ele sugere, né, que na verdade, a gente deveria prestar mais atenção em métodos heurísticos, analogias. Aí ele cita, né, o Ising Model, simulações, comparações de metodologia, e também teoremas, quando os teoremas são úteis, né? O que ele diz que é raro. Então, é ele dizendo isso, eu não estou dizendo nada, mas é interessante ver também como alguns estatísticos naquela época também tinham uma visão do domínio que é muito parecido com a física. Na verdade, o que ele está sugerindo aqui, se você estudou física, isso é física, né? Heurística matemática, analogias, modelos simplificados, simulações, basicamente física. Então, para ilustrar um pouco essa área de pesquisa, eu quero discutir uma dessas questões que o Bryman perguntou, que é essa questão do overfitting, né? Porque as redes neuronais que a gente usa, elas são enormes, elas têm muitos parâmetros, algumas vezes bilhões de parâmetros, tipo esses modelos de linguagem que a gente usa hoje em dia, tipo o ChatGPT, porque esses modelos não causam overfitting, né? Então, deixa eu introduzir primeiro o problema do overfitting, e depois a gente vai tentar entender, através do ângulo da física estatística, essa questão do overfitting. Se você vai num curso de estatística básica, basicamente, uma das intuições principais da estatística clássica é essa noção de um trade-off entre o viés, né, o bias, e a variância. Basicamente, o que esse folclore, né, porque não é um teorema, mas essa intuição está dizendo aqui, quando você tem um modelo estatístico com vários parâmetros, você deve tentar balancear o número de parâmetros ou a complexidade do modelo com a quantidade de dados que você tem. Você não deveria escolher um modelo muito complexo, porque um modelo muito complexo ele vai ser muito expressivo, mas quer dizer que ele vai poder também fitar o ruído dos dados. Então, você não quer um modelo muito complexo para evitar fitar o ruído, ou seja, para diminuir a variância. Mas você também não quer pegar um modelo muito simples, porque se você pega um modelo, por exemplo, com um parâmetro, ou seja, você faz uma regressão linear no seu problema. Uma regressão linear só pode fitar funções lineares, então você não vai ter muita expressividade. Então, você vai introduzir um viés se você introduzir um modelo que é muito simples. Então, por exemplo, se a gente vai ver aqui um exemplo concreto, eu tenho uma função, que é essa função vermelha, que é uma função gerada por um cosseno, mais ou menos, e eu pego vários pontos desse cosseno e eu tento fitar uma função. E aqui eu estou tentando fitar uma função que é uma função linear, né, por pedaços. Então, aqui tem 3 parâmetros, porque eu tenho 3 linhas. Se eu uso só 3 parâmetros, eu nunca vou conseguir pegar essa estrutura, né, sinusoidal. Então, quer dizer que eu vou ter pouca variância, porque eu não vou fitar muito ruído, mas eu vou ter muito viés, eu vou ter muito bias. No extremo oposto, se eu pegar muitos parâmetros, basicamente, eu vou criar uma função oscilatória que vai pegar todo o ruído e não vai capturar a estrutura sinusoidal atrás dela, né? Eu vou ter muito ruído e eu vou fitar o ruído, porque eu tenho expressividade suficiente para fitar o ruído, que é aleatório, né? Você pode pensar em fitar componentes de alta frequência, se você tiver muitos parâmetros. O que você quer é alguma coisa ali no meio. Você quer uma função que seja complicada o suficiente para você poder fitar o cosseno, mas não simples demais para você, né, não perder em expressividade. Ou complicada demais para você não fitar o ruído. Isso é o que eles chamam de bias variance trade-off em estatística, é que você quer achar aquele mínimo trade-off entre viés e variância. Isso é o que a gente aprende em estatística clássica, se você for num curso de estatística básica, até na física, né, quando a gente faz laboratório, etc., você vai sempre tentar usar modelos simples para fitar os dados, com poucos parâmetros, né?
Tem até uma citação famosa, que não sei se era do Fermi, que diz que com 2 parâmetros você pode fitar um elefante, com 3 parâmetros você pode fazer a cauda se mover, né? É uma intuição clássica que a gente tem na física experimental também. Só que quando você vai para essas redes neuronais modernas, essa intuição quebra completamente, porque você vê que as redes neuronais que a gente está usando hoje em dia na prática tem tanto parâmetro quanto dados, e de vez em quando tem mais parâmetros do que dados. Então, aqui eu estou mostrando 2 curvas, que são curvas experimentais, né? A física experimental do machine learning é basicamente simulações, você pegar, abrir o seu laptop e fazer um código e tentar entender o que está acontecendo. E aqui a gente tem 2 curvas que mostram o erro de generalização de uma rede neuronal em função do número de parâmetros, que é uma medida da complexidade da função que você está implementando. E aí você vê que, basicamente, você tem esse U, né? Você tem esse bias variance trade-off até um certo ponto, a curva desce e depois sobe, mas se você continua aumentando o número de parâmetros, acontece uma coisa muito estranha, que é que o número de parâmetros, né, o erro continua a descer. Ou seja, você tem o mínimo da generalização, né? O mínimo do erro de generalização, quer dizer, o ponto onde você tem a melhor rede neuronal possível, é com o número de parâmetros que é muito maior do que a quantidade de dados que você tem para o treinamento. E, em particular, nessa figura daqui da direita, eu posso mostrar aqui, talvez eu pegue o cursor, tem essa linha aqui, você tem o erro de generalização, né, que é essa linha azul, e você tem uma linha pontilhada, e a linha pontilhada é o erro de treinamento. Você pode ver que exatamente o ponto onde o erro começa a melhorar, depois do bias variance trade-off, é quando você começa a ter erro de treinamento 0, ou seja, o seu método está completamente interpolando os dados. Você tem 0 erro de treinamento, ou seja, você memorizou os dados completamente, e ainda assim você generaliza. Se a gente colocar essa figura de uma forma esquemática, basicamente você tem isso daqui, o erro de generalização em função dos números de parâmetros, um regime onde você tem poucos parâmetros, que a gente chama de regime clássico, né, que é um regime onde você tem essa intuição do bias variance trade-off, e um regime moderno, o regime overparameterized, onde você tem mais parâmetros do que quantidade de dados no sistema, e você está interpolando completamente os seus dados, ou seja, você tem 0 erro de treinamento. E aí a questão que o Brian estava perguntando naquela primeira questão, em 1995, será que a gente consegue entender o que está acontecendo nessas redes neuronais? Porque não faz nenhum sentido do ponto de vista da estatística clássica, né? Será que a gente consegue entender isso? E aí vem a física estatística, que vai dizer, ok, 2 coisas, tanto os métodos para estudar esses problemas, que são problemas em alta dimensão, porque os dados são em alta dimensão, é um problema complexo, com muitos parâmetros, e também uma perspectiva de tentar entender o sistema através de modelos simples, né? Que a gente chama de toy models em física estatística. Que é essa ideia de que você não vai necessariamente tentar entender a rede ela mesma, mas vai tentar entender um sistema simples, onde você vai tentar capturar esse fenômeno e esperar com que você entenda ali, de forma qualitativa, seja universal e dê uma intuição sobre o sistema complexo, né? Então, você vê aqui a física estatística sempre tendo esses 2 papéis, tanto quanto uma caixa de ferramentas, mas também como um ponto de vista, que eu estava dizendo, advocar esse ponto de vista, você olhar o problema de uma certa forma, que não é o modo como se olha normalmente em aprendizado estatístico. Vamos, então, formalizar esse problema de uma forma um pouco mais clara, para ficar bem claro o que a gente está tentando fazer aqui. Vamos pensar num problema de aprendizado estatístico supervisionado, onde você tem dados. Em aprendizado supervisionado, os dados são pares, você tem x e y. X normalmente é um vetor, que eu vou assumir que está em RD, e y é o label, né? É a resposta que você está tentando fitar. Então, você quer tentar aprender uma função que vai de x para y. Então, no aprendizado estatístico, como a gente faz? A gente quer aprender uma função, você não tem como minimizar, né, no espaço de funções, porque você não tem que sempre pensar em implementações no computador. Então, o que você faz é normalmente considerar um espaço de funções paramétricas, que a gente chama de classe de hipótese, né, a hypothesis class em inglês,
que é um espaço de funções que é parametrizado por um parâmetro θ. Por exemplo, você pode pensar uma rede neuronal com pesos θ. E o objetivo do aprendizado estatístico é achar o θ que generaliza mais. E o que isso quer dizer? Generaliza, você tem que introduzir uma função de custo, que é uma loss function, que vai uma medida do seu método, se ele está tendo uma previsão que é boa ou ruim, dado um y e dado um x, o seu método isso vai medir se sua previsão é boa ou não em relação ao y, e você quer minimizar esse erro em relação à distribuição dos dados. Por isso que a gente chama de generalização. Na prática, a gente não pode minimizar essa quantidade porque a gente não tem acesso à distribuição de dados. Então, a gente não tem acesso, por exemplo, à distribuição de fotos de cachorros e gatos, por exemplo, num problema de classificação. Então, na prática, o que a gente só tem acesso a um conjunto de treinamento. Então, o que a gente faz é que a gente minimiza o risco empírico, né? O risco empírico é uma estimativa do risco de população, do risco do erro de generalização. E, claro que o problema aqui é o fato de que a gente tem uma quantidade finita de dados, N. E essa quantidade converge para essa quantidade de cima quando N é infinito. Só que o problema é que, na prática, a gente tem um N infinito, então a gente minimiza um objetivo que não é necessariamente aquele objetivo que a gente quer minimizar, porque a gente queria minimizar esse objetivo, só que a gente não tem acesso a esse objetivo. E aí tem duas questões principais, que são como escolher a classe de hipóteses, porque a gente não está minimizando em todas as funções, a gente está minimizando um modelo, então como a gente escolhe esse modelo, como a gente falou, a escolha do modelo pode introduzir um viés, e a gente quer saber qual é o viés que a gente está introduzindo, e uma vez que eu minimizo o erro de treinamento, esse θ que eu vou obter, ele vai ter uma boa generalização ou não? Porque eu estou minimizando um objetivo que não é aquele que eu quero. Então, tem uma questão fundamental que é, uma vez que eu minimizei isso, será que eu vou ter um bom erro de generalização ou não? Essas são as questões principais do aprendizado estatístico. Aqui é útil você saber o que você vai ver quando você abrir um livro de estatística, aprendizado estatístico clássico, né? Que não é o que a gente está discutindo hoje, né? Mas, como a gente está falando de um método que, digamos, não é um método tradicional de ver esse problema, é sempre interessante saber como uma pessoa vindo de estatística vai pensar nesse problema. E aqui, se você abrir um livro de estatística, aprendizado estatístico tradicional, basicamente você vai ver esse tipo de resultado que eu estou colocando aqui nesse slide, que eles chamam de uma desigualdade uniforme. E, basicamente, a ideia é a seguinte: para qualquer dado que você tem, eu quero achar uma complexidade da sua classe de funções, tal que essa complexidade vai medir a diferença entre o erro de generalização e o erro de treinamento, dizendo que se você minimizar o erro de treinamento bem, você vai ter um erro de generalização baixo. Esse daqui é a diferença entre os dois, é o que eu estou interessado, né? Só que o problema desse resultado é que esse resultado ele é válido para toda função na sua classe de funções. Aqui. E isso é um problema, porque, basicamente, o único modo de você ter um resultado uniforme na classe de funções é por uma medida de complexidade dessa classe de funções. E aqui, essa noção de complexidade aqui, que nesse resultado específico, né, se chama complexidade Rademacher, é basicamente a capacidade da sua classe de funções de fitar funções aleatórias. E essa complexidade, eu não quero entrar em detalhe exatamente nesse resultado, mas a intuição principal é que você está tentando ter um resultado geral na classe de funções, que depende de uma complexidade, e essa complexidade vai depender do número de parâmetros na sua classe de funções. Mais rica a sua classe de funções, melhor vai ser, mais complexo vai ser. Então, essa complexidade vai ser maior. Ou seja, se essa quantidade é grande, esse tipo de resultado vai ser basicamente vazio, porque você tem um resultado que é verdadeiro, né? Mas você tem uma desigualdade que basicamente diz que, né, essa diferença é menor ou igual a alguma coisa que é muito grande. E, de fato, as redes neuronais, como a gente estava discutindo no outro slide, elas são enormes. Então, esse tipo de resultado, por mais que seja poderoso e muito geral, ele não vai descrever o que está acontecendo numa rede neuronal, porque você vai ter uma complexidade muito alta na sua classe de funções.
E, enfim, existem papers que tentam medir essa complexidade na prática, né, em redes neuronais, e a conclusão é sempre essa de que, basicamente, esse tipo de bound que depende de complexidade, ele é sempre vazio quando você tem funções muito complexas, porque essas funções, né, basicamente, essa complexidade é proporcional ao número de parâmetros, e esse número de parâmetros é alto. Ao invés disso, a física estatística vai dizer, não, olha, eu não quero entender essa diferença de erro de generalização para toda função na classe, para toda distribuição de dados. Isso é muito ambicioso como projeto, né? É um resultado que é muito genérico. A física estatística, em vez disso, ela vai dizer, olha, eu vou tentar entender um problema específico, uma classe de funções específicas. Eu não estou interessado em todas as funções nessa classe, eu estou interessado naquela que minimiza o erro, que é aquela que a gente vai estudar na prática. E eu não vou, em particular, eu não vou tentar derivar um resultado para qualquer distribuição de dados, eu vou tentar derivar um resultado que seja dependendo da distribuição de dados. E é claro que, fazendo essas hipóteses, né, fazendo uma simplificação do problema, a gente vai perder em generalidade em relação a esse resultado. Mas a filosofia é aquela que eu disse antes. Estudando modelos simples, talvez a gente possa entender fenômenos complexos que sejam universais. Então, vamos lá, vamos ver um exemplo concreto. Nessa filosofia, vamos estudar qual é o modelo mais simples de rede neuronal, que é uma rede neuronal de 2 camadas. Aqui eu tenho a minha classe de funções é parametrizada por 2 parâmetros, A e W. A são os pesos da segunda camada e W são os pesos da primeira camada. E X são meus dados. Aqui eu tenho uma função de ativação e eu tenho uma rede neuronal de 2 camadas bem simples. Eu posso escrever um problema que eu quero resolver, né? Agora eu escolho uma função de custo, vamos pegar o custo quadrático, e é comum também introduzir uma regularização, por mais que, se você não estiver interessado em regularização, você pode sempre levar o lambda para zero, né? E esse é o problema que eu gostaria de entender. Esse é o problema de minimização do risco empírico, que a gente introduziu antes, no contexto de uma classe de hipótese específica, a classe de redes em 2 camadas. E o que eu estou interessado? Eu estou interessado, uma vez que eu minimizo isso, calcular o erro de generalização e o erro de treinamento do mínimo desse problema de minimização. Esse é o primeiro componente. A gente fixou uma classe de modelos. A gente não está tentando entender um modelo, uma classe geral, e a gente não está tentando entender todos os mínimos, a gente não está tentando entender todas as funções dessa classe. A gente está entendendo só o que minimiza o erro. Ou seja, a gente está olhando uma coisa muito mais específica do resultado anterior. E a segunda coisa que a gente vai assumir é uma distribuição dos dados. Diferente do resultado anterior, que tenta derivar um resultado genérico para todos os dados, aqui a gente vai fazer uma hipótese e a gente vai assumir uma estrutura nos dados. A gente vai assumir que as minhas respostas Y dependem do X através de projeções W1 a WR do X. Ou seja, existe um espaço de dimensão R, que a dependência do meu Y no X vive nesse espaço de dimensão R, e eu vou depois aplicar uma função não linear. Essa função não linear ela vai, né, misturar essas direções, ou seja, são R direções efetivas que eu quero aprender, em vez de D direções efetivas. E isso, né, incorpora uma coisa que a gente chama, né, manifold hypothesis, que é essa hipótese de que os dados, na verdade, por mais que eles estejam em alta dimensão, existe uma estrutura efetiva, um manifold, né, uma variedade de baixa dimensão, onde todo o sinal do Y, toda a dependência do Y do X, na verdade, só depende desse subespaço de dimensão R. E eu vou também assumir que os dados são gaussianos, ou seja, eu vou assumir que toda a estrutura do problema, dos dados, vive na dimensão Y dependendo de X, e não de X. Ou seja, X não tem estrutura nenhuma, é completamente desestruturado. E Y vai conter toda a estrutura do problema está em Y dado X. Está, né? nessa hipótese que a gente chama de hipótese de multi-index. Ou seja, é uma hipótese muito forte na distribuição de dados. Daí você já começa a ver a diferença entre o approach clássico, onde você tem value para todos os dados, para um approach de física estatística, onde a gente vai focalizar num modelo de dados. E é claro que o resultado que a gente vai obter vai ser um resultado que depende desse modelo. Mas
a filosofia é trabalhar a partir desse modelo e aí construir em complexidade a partir desse modelo, né? Se o modelo não é bom, a gente tenta ficar ele mais e mais complexo, mas, enfim, como vocês vão ver, esse modelo é suficiente para descrever o fenômeno que a gente está tentando descrever, que é esse fenômeno de, né, não ter overfitting quando você tem muitos parâmetros. Aí aqui eu estou vendo que o tempo está passando, então eu vou acelerar um pouco, mas aqui tem vários exemplos de funções que estão dentro dessa classe de funções, tanto para R igual a 1, funções lineares, funções quadráticas, o perceptron, enfim, várias funções de interesse podem ser escritas através desse modelo. É um modelo simples, mas não é um modelo tão simples assim. E aqui eu vou fazer uma hipótese adicional, que é uma hipótese um pouco violenta, mas que, como vocês vão ver, vai simplificar o problema e vai ajudar a entender esse fenômeno, que esse problema de minimização das duas camadas, de W e de A, é um problema não convexo. Ou seja, ele é um problema difícil de resolver. Aqui eu vou assumir uma coisa a mais, que vai ser... Eu vou assumir que a primeira camada, a W, é fixa. Ou seja, em vez de treinar os dois pesos da minha rede neuronal, eu vou treinar só a segunda camada, não a primeira camada. E a ideia, de novo, isso vai ser um ponto de partida, né? Depois a gente pode tentar relaxar essa hipótese e tentar ver o que acontece quando você treina as duas camadas. Mas, uma vez que eu fixei a primeira camada, basicamente o problema vira uma minimização em A, e A, basicamente o problema é convexo em A. Ou seja, ele simplifica, né? E não só ele é convexo, mas eu posso escrever uma solução explícita do problema. Então, se você olhar para essa função de perda e você minimizar ela, você vê que a solução desse problema pode ser escrita de maneira explícita. Esse A, basicamente, é uma matriz do tipo de resolvente, vezes φ, vezes y, e o φ é o quê? O φ é o que a gente chama de features, né, ou características, que são após a ativação da rede, que é fixa, porque eu estou fixando a primeira camada. Ou seja, essa matriz aqui, φ, que é uma matriz P vezes D, ela é uma matriz fixa. Não, desculpa, é uma matriz N vezes P. Porque você tem I vai de 1 a N e K vai de 1 a P. Então, é uma matriz fixa. Ou seja, o problema agora virou um problema de matriz aleatória. Você tem uma matriz, você tem basicamente esse A, e você tem que entender as propriedades dessa matriz que define A. Basicamente, a observação-chave aqui é perceber que essa matriz φ, esse mínimo A, vive no espaço engendrado pelas colunas de φ. É basicamente uma consequência do fato de que A é uma função de φ vezes y. Ou seja, você está basicamente, essa solução aqui vive nesse espaço linear, que é basicamente o espaço das colunas de φ. Apesar de ser um problema muito mais simples do que o problema que a gente começou, que era o problema de fitar os dois pesos da rede neuronal, ainda assim é um problema complexo, porque apesar do x ter o gaussiano, essa matriz φ não é gaussiana, porque ela é basicamente uma função não linear de um produto de duas matrizes gaussianas, ou seja, ela não é gaussiana. Então, esse problema de matrizes aleatórias não é um problema clássico onde eu tenho matrizes gaussianas, do tipo Wishart, né, para quem conhece. Então, é um problema complicado. E a ideia para resolver esse problema, apesar dele ser complicado, é você linearizar essa função de ativação, basicamente fazendo uma decomposição dessa função de ativação numa base de polinômios ortogonais. E aqui é natural de pegar a base de polinômios de Hermite, porque basicamente as pré-ativações do modelo são gaussianas, porque x é gaussiano, então x vezes w é gaussiano, então quer dizer que o argumento desse sigma é gaussiano, então você pode fazer uma expansão numa base adaptada, né? É uma base ortogonal com respeito à medida gaussiana. E uma vez que você faz essa expansão, você percebe que, como w é independente de x, essa função de essa pré-ativação aqui é de ordem d 1 sobre raiz quadrada de d. Ou seja, ela diminui com d. E como você tem um polinômio de grau k de uma variável ordem 1 sobre raiz quadrada de d,
a ordem desse termo aqui, de ordem K, nessa expansão, é D a potência menos K sobre 2. Ou seja, elementos de alta frequência dessa matriz caem mais e mais rapidamente quando D é maior e maior. Ou seja, nesse limite termodinâmico de D ao infinito, as partes de alta frequência dessa matriz vão ser menores e menores. Isso vai implicar que eu posso fazer uma aproximação dessa matriz só mantendo a parte linear dessa matriz. Isso vai simplificar muito minha vida para fazer a análise. Essa é basicamente a intuição do resultado que eu vou dar para vocês agora, que vai ser um resultado que vai parecer vindo caindo do céu, mas que, como eu disse, a gente não vai entrar nos detalhes técnicos. Mas a intuição... Tem uma pergunta? Rodrigo. Então, nesse caso, você está extraindo uma equação como se fosse uma equação de estado do teu sistema. Isso, exatamente. Por isso você vai usar as funções de limite ali, né, as funções polinomiais, né? Isso. Eu vou na mecânica estatística a gente vê isso também, né? Agora, se não for uma expressão de fase, é isso? Assim, eu não sei se eu poderia dizer que é uma transição de fase, mas é basicamente você fazer uma expansão, uma separação de escala, né, no sistema. Você tem uma parte de alta frequência que vai ser negligenciável e uma parte que vai ser que eu vou precisar reter, né? E o limite termodinâmico vai fazer com que essa parte que eu posso jogar fora seja uma parte que vai simplificar o problema que eu vou conseguir resolver. É muito superior, né? Isso. Tá certo. Isso. E através dessa simplificação, eu vou poder derivar um resultado, que aqui eu vou dizer para vocês como um teorema, que é basicamente caracterizar o erro de generalização dessa solução no limite termodinâmico. E então, aqui basicamente escrevendo isso, eu vou dizer que o erro de generalização vai convergir para uma quantidade que eu posso calcular, e essa convergência vai ser melhor e melhor, o sistema sendo de mais e maior dimensão. Se eu quiser escrever explicitamente essas equações, ela tem essa cara. E, assim, o objetivo, de novo, hoje não é vocês entenderem a parte técnica disso, mas, basicamente, eu estou dizendo que, através dessas simplificações e dos métodos de física e estatística, a gente pode resolver esse problema. E aí, para finalizar, eu só queria explicar para vocês, eu acho que eu estou mais ou menos no tempo, mas eu só queria explicar para vocês, se a gente, né, em vez de tentar entender essas equações, a gente fazer um plot dessa solução e tentar entender o que está acontecendo. E se você resolve essas equações, né, só para voltar à questão do Rodrigo, você vê que tem esses parâmetros aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês não veem meu cursor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parâmetros. Esses são os parâmetros de ordem do sistema, que vão descrever as fases do sistema. E uma vez que você tem esses parâmetros, você resolve essas equações, são equações de ponto fixo, que nem você normalmente tem na física, né? E aí você resolve isso, você plota o resultado, porque o erro de generalização depende completamente desses parâmetros, ou seja, são estatísticas macroscópicas que vão governar a fase do sistema. Basicamente, você tem aqui o resultado. Você tem o erro de generalização em relação ao número de parâmetros na sua rede, esse P, e você vê aqui esse fenômeno de não mononicidade do erro de generalização em função dos números de parâmetros, e com o mínimo global estando justamente quando você tem o número de parâmetros no infinito, que é exatamente o que a gente observa nos experimentos, né? Isso é bem contraintuitivo, né, Bruno? É bem contraintuitivo. Eu não sei quanto, se a gente precisa parar agora, mas eu posso tentar dar uma intuição em 3 minutos para vocês. Não, Bruno, fica à vontade. Eu também não quero, eu não gosto de passar muito do tempo, então eu vou então fazer isso e a gente fecha aqui. Basicamente, o que está acontecendo aqui nesse problema? Se você for pensar em termos da função de custo, né, que a gente está minimizando, você tem 2 regimes. Você tem o regime que você tem menos parâmetros do que dados, e se você for ver, esse regime é justamente o regime onde o erro de treinamento é diferente de 0. Ou seja, você está num regime aqui nessa primeira parte dessa curva azul, assim, até esse 1 aqui, onde você tem P menor que N. Então, você tem um mínimo só, mas esse mínimo ele é um mínimo que tem uma energia maior do que 0.
quando você vai aumentando o número de parâmetros, chega um ponto onde você tem mais parâmetros suficientes para fitar com 0 erro de treinamento. Ou seja, você tem uma complexidade que te permite ficar com erro de treinamento 0. A partir desse momento, você vai ter, quando você continuar aumentando o número de parâmetros, você vai ter mais e mais mínimos nessa função, na sua função de custo, né, na sua energia. E esse mínimo que eu estou plotando nesse plot aqui corresponde a um mínimo específico desse lago de mínimos, né? O problema é convexo, então todos os mínimos são mínimos globais dessa função de treinamento, mas você tem mais de um mínimo. E eu estou pegando um mínimo específico. E esse mínimo específico, que eu estou plotando aqui como esse ponto azul, ele corresponde exatamente a essa curva que eu coloquei aqui azul. Ele é a solução que eu obtenho quando eu levo a regularização a 0. Mas aí você pode perguntar, e os outros mínimos, né? Por que esse mínimo é especial? Bom, tem outros mínimos ali que existe um mínimo, eu posso mostrar que existe um outro mínimo ali que vai ter overfitting, que vai corresponder a uma curva que vai ter o bias variance trade-off e depois vai overfitar a função. Só que o mínimo azul, ele é um mínimo especial, ele é um mínimo que não tem o overfitting. E qual é a propriedade desse mínimo que faz com que ele seja especial? Ele é o mínimo que tem a menor norma dos parâmetros, ou seja, ele tem a menor complexidade dentro de uma medida de complexidade, sendo, né, a norma desse vetor A. Então, não é que você tem uma violação do bias variance trade-off. Você, na verdade, tem um viés no regime onde você tem vários mínimos e você está pegando um mínimo específico, que é um mínimo que não overfita, porque ele é o mínimo que tem uma complexidade baixa dentro de todos os mínimos possíveis que você pode achar quando você tem muitos parâmetros, nesse lago de soluções. E, basicamente, por que esse mínimo é especial? Porque você pode demonstrar, e é um resultado que infelizmente, eu não vou poder explicar com detalhe, mas você pode demonstrar que esse mínimo é um mínimo que você vai chegar se você fizer descida de gradiente nesse problema. Ou seja, se você fizer descida de gradiente a partir de uma inicialização pequena, você vai convergir para esse mínimo azul, e não para o mínimo laranja. E a sua solução, então, vai ter complexidade baixa, então você não vai ter overfitting. Então, você tem uma regularização implícita no problema. Você tem um viés implícito que é dado pelo algoritmo de minimização. E é basicamente esse o takeaway assim, dessa linha de pesquisa, é que overparameterization, né? Não é que você tem um problema entre overparameterization e generalization, né? Você tem um bias variance trade-off, só que o algoritmo que você usa para minimizar a sua rede neuronal vai escolher um mínimo dentro desse manifold, né? Dessa variedade de mínimos que tem 0 erro de treinamento. Um deles, que é aquele que é escolhido pelo algoritmo, ele talvez tenha complexidade mais baixa, e essa complexidade permite que você generalize mesmo tendo muitos parâmetros. Então, essa é basicamente a intuição, assim, tentando falar de uma maneira assim, bem alto nível. Assim. Então, eu vou parar por aqui. Tinha outros resultados que eu poderia falar, mas, enfim, eu também não quero pegar muito tempo de vocês. E só quero dizer, antes de acabar o seminário, que isso é a ponta do iceberg dessa linha de pesquisa. Né? A gente não falou de análise de algoritmo de descida de gradiente, a gente não falou de treinar a primeira camada, que é um problema super importante, a gente não falou dos métodos técnicos de física e estatística que são usados para derivar aquelas equações horríveis que eu mostrei para vocês, mas tudo isso, né, que eu coloquei debaixo do tapete, pode ser estudado, e eu espero que, bom, eu tenha motivado um pouco essa área de pesquisa e que, se você estiver interessado por isso, né, a galera de pós-graduação vá, né, cavar mais fundo nessa área. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês, também agradeço os meus colaboradores que fizeram parte, né, desse resultado que eu expliquei no finzinho do seminário para vocês. E se vocês quiserem discutir, eu tenho tempo livre ali para responder perguntas, discutir sobre a área de pesquisa, enfim. Obrigado. Bom, nossa, você, como foi da primeira vez que contato com o agora as coisas se reforçam, né? É uma área
extremamente interessante, né? E aí a pergunta aí, que eu tenho pergunta do Patrick aí, né? Pode perguntar, Rodrigo. À vontade. Oi? Pode repetir a pergunta? Desculpa que eu estava só para poder ver vocês. O Patrick quer fazer a pergunta para você. Levanta a mão. Por favor. Fique à vontade, então. Eu estou com uma dúvida de quando você ter uma rede múltiplas camadas, né? Uhum. O que vocês fizeram foi reduzir ela a 2 camadas, é isso aí? E extrapolar a ideia para uma quantidade maior de camadas, correto? Na verdade, tem duas simplificações aqui que são importantes, que eu diria. Tem uma, a gente reduzir para 2 camadas em vez de, né, redes profundas que nem a gente tem, e eu congelar a primeira camada, que eu não estou minimizando a primeira camada. E é bem interessante isso, porque as redes, você treina as 2 camadas e o treinamento da primeira camada é justamente o aspecto de adaptação, né, da rede aos dados. Porque ela que vai aprender a parte não linear. Mas é interessante que mesmo você fixando a primeira camada, você já consegue descrever esse fenômeno de double descent que eu expliquei ali no começo. Você nem precisa treinar a primeira camada, mas é claro que a parte realmente interessante do problema, né, que é um tópico de pesquisa atual, é o que acontece quando você minimiza as 2 camadas ao mesmo tempo, né, que é o que acontece na vida real. E aí, em cima disso, tem a profundidade, né? O que acontece quando você coloca mais camadas e você minimiza todas as camadas juntas? Aí eu posso dizer que não tem nenhum resultado sobre isso. Existem resultados parciais sobre treinar as 2 camadas numa rede de 2. Existem resultados quando você tem mais camadas, mas você fixa todas as outras camadas, ou seja, você congela tudo e só treina a última. Mas resultados em que você minimiza todas as camadas da rede, tipo, 3 camadas já. Você consegue dar 3 camadas e você treina as 3 ao mesmo tempo, tem 0 resultados, assim. E isso também é uma coisa que eu queria passar como mensagem para vocês, é que tem muito problema aberto, assim. A distância entre o que a gente consegue explicar e o que é feito na prática é gigante, assim. E, enfim, isso pode deprimir algumas pessoas, mas para quem faz pesquisa é ótimo, né? Porque tem muita questão aberta, né? Você está fazendo um paralelo com a mecânica estatística, né? É como se a gente fixasse uma variável e deixasse outra, por exemplo, sei lá, engenharia de bits, ou como assim, deixasse outra variável que vê como se comporta no sistema. Correto? Ou seja, uma entropia dele, né, ele vai se comportar. Você pode fazer um paralelo assim? Entre uma condição de camada, né? E ver como minimizar outra, né? Certo? Isso seria mais ou menos semelhante à mecânica estatística, é isso? A ideia principal é você escrever uma medida de Gibbs sobre os parâmetros da rede. Claro. Então, você considera como se os graus de liberdade fossem esses parâmetros. Você define uma medida de Gibbs, onde o hamiltoniano dessa medida são os parâmetros, são os graus de liberdade, né, da rede. Perfeito. E aí você quer estudar tanto as propriedades de equilíbrio quanto as propriedades dinâmicas dessa medida de Gibbs. Só que, qual é o problema? É que, nesse caso que eu descrevi aqui, onde você congela a primeira camada e você só minimiza a segunda, essa distribuição de Gibbs ela vai ser côncava, né? A energia vai ser convexa. Então ela é fácil de estudar. Do ponto de vista da mecânica estatística, alguém que faz mecânica estatística, né, hardcore vai dizer, não, é um problema fácil de estudar, no fim das contas. Apesar das equações serem feias, não é um problema difícil do ponto de vista técnico. Agora, quando você coloca as 2 camadas juntas, a medida vira realmente uma coisa muito complicada. E aí tem muito fenômeno interessante, por exemplo, de simetria de réplica, quebra de simetria de réplica, questões de dinâmica, né? O que acontece quando você tenta minimizar esse problema com um algoritmo de descida?
você converge para o mínimo global ou não, porque o problema não é convexo, você pode ter vários mínimos, você tem que descrever a complexidade dessa paisagem de energia, aí o problema começa a ficar bem, bem rico, assim. Por isso que a gente viu uma coisa bem pequena, assim, Sim, o código, né? A partir daquilo, a gente consegue ter, pelo menos, uma dinâmica de um dado sistema. Muito interessante. Interessante. E como é que está a questão dessa área de pesquisa, assim, treinamento dos físicos para essa área? O treinamento? Não, digo, a participação dos físicos nessa área. Sim, sim. Olha, eu diria que, assim, está evoluindo de uma maneira que eu acho que para a gente é bem boa, assim, porque eu diria que quando eu comecei a fazer pesquisa, né, eu venho da teoria de altas energias, no meu doutorado e tal, eu comecei a pesquisar isso, vai fazer agora uns 9 anos, assim, desde o pós-doc, né? E quando eu entrei nessa área, primeiro que tinha muitos poucos físicos estudando isso, né? E principalmente a recepção do pessoal de ciência da computação era bem difícil, assim. Eles olhavam para essas equações e diziam, nossa, de onde vem isso? Enfim, eles não queriam saber muito porque tinha um pouco, eu diria, um certo preconceito em relação a físicos estudando isso. De lá para cá, com o prêmio Nobel, com certos resultados que vieram de física e estatística que fizeram muito sucesso, né, que chamaram a atenção do pessoal de ciência da computação, eu acho que tem tido mais e mais uma recepção mais e mais positiva, assim, desse tipo de método, e a comunidade cresceu. Ainda eu diria que é uma comunidade um pouco niche dentro do aprendizado. Quem faz, assim, eu acho que, para ter uma noção, o aprendizado, se você pegar uma conferência de aprendizado, tem umas 10 mil pessoas, assim, que vai nessas conferências. É gigante, né? O pessoal que faz teoria do aprendizado já é nicho perto da galera que realmente é engenheira, que implementa, que faz LLM, enfim. Então, a gente já é nicho, a teoria já é nicho dentro da prática do aprendizado. E dentro da teoria tem a física estatística, que ainda é o nicho do nicho, entendeu? É o nicho do nicho. É o nicho do nicho. Só que está crescendo. E tem mais e mais receptividade do pessoal da computação. Então, eu acho que mais e mais a gente tem, né, tido uma conversa muito positiva, o preconceito eu acho que está desaparecendo. Então, eu acho que é uma área legal e assim, eu acho seria uma área interessante para quem está pensando em projeto de pesquisa, né, dentro de física e estatística, porque é uma área que tem espaço, tem financiamento, tem interesse, tem... Então, eu não me arrependo de ter mudado há 9 anos atrás para estudar isso. Então, não vou dizer que é fácil, mas eu acho que a gente está andando por uma direção boa, assim. Bacana. Maravilha. Agora, tem também, né, para falar uma coisa também ruim, tem uma barreira de aprendizado, né, porque a linguagem da física nem sempre é a linguagem que você tem que falar quando você encontra alguém, né? Quando você faz pesquisa interdisciplinar, você tem que fazer um esforço para falar uma linguagem diferente, né? Então, tem esse esforço. Tem uma barreira de entrada que é um pouco alta, mas uma vez que você aprende a falar a língua, basicamente eu acho uma área muito legal para fazer pesquisa. Maravilha. É isso, então. Nossa, te agradeço imensamente o seminário. Para mim, como eu falei, lá desde o CBPF teve um impacto bem grande, né? Assim, porque eu me lembro quando eu comecei a estudar Machine Learning, eu não conhecia essa área e conhecimento, assim, introdução, digamos assim, né? Mas eu achava curioso, eu tenho uma sensação de que eu já vi isso em algum momento da minha vida. Aí eu não sabia que tinha a ver lá com algumas relações com mecânica e estatística, né? Porque o modelo de, como você falou, do gráfico de Burgos, né? Faz a própria regressão logística, né? Que usa uma espécie de fermidira, que é muito, muito semelhante
situação, tá? Com o modelo aprende. Eu falei, ok, agora acho que agora eu entendi por que dessa minha estranheza, né? Que achava que eu conhecia isso de alguma grana. Aham. Mas, muito bom, Bruno. Obrigado pela sua participação, tá? E vamos ver o que é. Ah, eu que agradeço, obrigado pelo convite. E em algum momento eu devo ir aí para Porto Alegre, não muito longe de vocês. Uhum. Então, que eu tenho uma colaboração com o pessoal de lá e provavelmente vou fazer um curso parecido com o do CBPF. Então, se mantém o contato para quem se interessar aí, Maravilha. mais perto do que ir para o Rio, o pessoal aí. E o pessoal do discipular, eles estavam bem interessados no seu seminário, mas o pessoal está trabalhando, né? Eu vou mencionar isso para eles. Né? Eu também ir com o pessoal do desk também, de repente trazer você também, né? Uhum. Caramba. A gente mantém o contato e quando eu estiver de passagem aí, a gente pode combinar. Maravilha. A Laís está perguntando se já tem data. Infelizmente não, mas deve ser ou para o segundo semestre de 2026 ou para o primeiro de 2027. Mas ainda estou porque a gente queria fazer com que o curso fosse validado pela pós-graduação lá. Então, ainda tem uns detalhes aí burocráticos para se resolver, mas eu acho que vai rolar em breve. Vamos lá por cima. Conte com a minha presença. Obrigado. Valeu. Então, um bom dia aí para todo mundo. Tchau.